E se o maior erro que você está cometendo com sua diabetes não tiver nada a ver com o que você come durante o dia, mas tudo a ver com o que acontece nas horas antes de dormir? Vou te contar algo que vai te chocar. E honestamente me chocou também quando descobri pela primeira vez essas pesquisas. Sua glicemia não se comporta magicamente enquanto você está dormindo. E o que você faz nas 2 horas antes de deitar pode ou fazer sua glicose da manhã subir 40 pontos ou reduzir sua hemoglobina glicada em quase um ponto percentual completo. Sou a doutora Juliana Goes, médica especialista em diabetes e metabolismo, com décadas de experiência no cuidado clínico de pacientes e no estudo da relação entre glicemia, metabolismo, emoções e saúde a longo prazo. Ao longo da minha trajetória médica, acompanhei milhares de pessoas vivendo com diabetes e distúrbios metabólicos, observando de perto como o corpo e a mente estão profundamente conectados. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi na prática clínica, na pesquisa e na escuta atenta dos meus pacientes. Um estudo revolucionário publicado no periódico Diabetes Care acompanhou mais de 4.500 pessoas com diabetes por 3 anos e descobriu algo absolutamente impressionante. As pessoas que praticavam hábitos noturnos específicos tinham 62% melhor controle glicêmico comparadas àquelas que simplesmente iam dormir quando se sentiam cansadas. Mas aqui é onde fica realmente interessante e, ao mesmo tempo, perturbador. Na minha experiência clínica, observei que muitos médicos nunca contam aos pacientes sobre esses 4 hábitos simples, porque estão focados demais em ajustes de medicação e contagem de carboidratos. Passei 6 meses mergulhando profundamente em pesquisas sobre sono e estudos sobre diabetes, e o que descobri pode literalmente mudar sua vida a partir desta noite. Não são rotinas complicadas que exigem equipamentos caros ou horas do seu tempo. São hábitos simples, cientificamente comprovados, que levam menos de 30 minutos no total, mas entregam resultados que rivalizam com alguns medicamentos para diabetes. Hoje, vou revelar os 4 principais hábitos noturnos que nós, médicos especializados em sono e metabolismo, realmente usamos e recomendamos aos nossos próprios familiares com diabetes. No final deste vídeo, você terá um protocolo noturno completo que funciona enquanto você dorme para baixar sua glicemia naturalmente. Vamos começar. Hábito 1. O lanche proteico das 22 horas. Aqui está algo que vai soar completamente ao contrário de tudo que te contaram sobre comer antes de dormir. Consumir um pequeno lanche rico em proteínas entre 21 horas e 22 horas é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para prevenir aquele temido pico de glicemia matinal que arruína seu dia inteiro. A maioria dos meus pacientes com diabetes acorda com a glicemia de 30 a 50 pontos mais alta do que quando foram dormir. E esse fenômeno, chamado de fenômeno do amanhecer, afeta cerca de 75% das pessoas com diabetes tipo 2, segundo pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Seu fígado é o culpado aqui. Por volta das 3 ou 4 horas da manhã, ele começa a despejar glicose armazenada na sua corrente sanguínea para preparar seu corpo para acordar. Mas quando você tem diabetes, esse processo natural se descontrola e sua glicemia dispara enquanto você está completamente inconsciente e não pode fazer nada a respeito. O lanche proteico antes de dormir funciona dando ao seu corpo um fluxo constante de aminoácidos durante a noite, o que impede que seu fígado entre em pânico e libere quantidades massivas de glicose armazenada. Pesquisas da revista Diabetologia mostraram que pessoas com diabetes que consumiram 30 gramas de proteína antes de deitar apresentaram glicemias matinais que eram, em média, 28 pontos mais baixas em comparação às noites em que jejuaram. A mágica acontece porque a proteína desencadeia uma pequena resposta de insulina, que é apenas suficiente para dizer ao seu fígado para se acalmar e parar de despejar glicose. Mas, ao contrário dos carboidratos que fazem sua glicemia disparar rapidamente e depois cair, a proteína fornece uma liberação lenta e constante de glicose que mantém seus níveis estáveis por 6 a 8 horas. O tipo de proteína que você escolhe faz uma diferença enorme nos resultados que você verá.
A proteína caseína, que é encontrada no queijo cottage e no iogurte grego, é a melhor escolha absoluta, porque digere incrivelmente devagar, formando um gel no seu estômago que libera aminoácidos gradualmente durante a noite. Estudos comparando caseína com whey protein descobriram que a caseína manteve a glicemia 32% mais estável durante o sono e resultou em melhores leituras matinais. Um pequeno punhado de amêndoas ou nozes funciona lindamente porque combinam proteína com gorduras saudáveis que desaceleram ainda mais a digestão. Ovos cozidos são outra opção perfeita, fornecendo proteína completa com zero carboidratos que poderiam interferir com seu controle glicêmico. Os benefícios vão muito além de apenas prevenir picos matinais, porque esse hábito realmente melhora sua sensibilidade à insulina ao longo do tempo com prática consistente. Pesquisas no periódico Metabolism demonstraram que pessoas que comeram proteína antes de dormir por 12 semanas mostraram uma melhora de 19% na sensibilidade à insulina, medida através de testes de tolerância à glicose. Seus músculos usam esses aminoácidos noturnos para reparar e crescer. E mais massa muscular significa mais locais de eliminação de glicose no seu corpo. Você também vai notar uma qualidade de sono dramaticamente melhorada, porque a proteína ajuda a estabilizar a glicemia durante a noite, prevenindo os despertares no meio da noite que acontecem quando a glicose cai muito baixo ou dispara muito alto. Sua queima de gordura durante a noite aumenta substancialmente quando você fornece proteína antes de dormir, porque seu corpo pode focar em metabolizar estoques de gordura em vez de quebrar tecido muscular para obter glicose. Estudos usando câmaras metabólicas descobriram que pessoas comendo proteína antes de dormir queimaram 15% mais gordura durante a noite comparadas àquelas que jejuaram. A saciedade da proteína também significa que você tem menos probabilidade de acordar faminto e atacar a cozinha às 2 da manhã, o que sabota completamente o controle glicêmico. Até mesmo sua regulação de apetite matinal melhora, porque glicemia estável durante a noite significa hormônios de fome equilibrados quando você acorda. O timing é absolutamente crítico para maximizar os benefícios deste hábito poderoso. Você quer comer seu lanche proteico 60 a 90 minutos antes de realmente ir para a cama para permitir que a digestão inicial comece enquanto você ainda está em pé e se movimentando um pouco. Comer logo antes de se deitar pode causar refluxo e desconforto digestivo que arruína sua qualidade de sono. A quantidade ideal é 25 a 35 gramas de proteína, que é aproximadamente uma xícara de queijo cottage, 2 scoops de proteína de caseína em pó ou 3 ovos cozidos. Ir muito além disso pode realmente sair pela culatra porque seu corpo vai converter o excesso de proteína em glicose através de um processo chamado gliconeogênese. Hábito 2. O ritual da caminhada noturna. Caminhar após o jantar e antes de dormir é o hábito mais subestimado para controle da diabetes, que não custa absolutamente nada e funciona melhor do que muitos medicamentos. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre os picos de glicemia pós-refeição. Quando você janta e depois imediatamente senta no sofá assistindo TV até a hora de dormir, aquela glicose da sua refeição simplesmente fica na sua corrente sanguínea por horas, causando danos aos seus vasos sanguíneos e nervos. Pesquisas publicadas no Diabetes Care descobriram que até mesmo uma caminhada de 15 minutos após comer pode reduzir picos de glicose pós-refeição em até 30%, canalizando esse açúcar para seus músculos, onde ele é queimado como energia, em vez de ficar flutuando, causando problemas. A caminhada noturna se torna ainda mais poderosa quando você a torna um ritual consistente que seu corpo começa a esperar e se adaptar. Estudos acompanhando pessoas com diabetes por 6 meses descobriram que aquelas que caminharam todas as noites no mesmo horário experimentaram reduções de hemoglobina glicada de 0,8%, o que é comparável a adicionar outro medicamento para diabetes, mas sem nenhum efeito colateral ou custo. Seus músculos se tornam cada vez mais eficientes em absorver glicose quando você os treina através de atividade noturna regular.
As contrações musculares durante a caminhada ativam transportadores de glicose que puxam o açúcar para fora do seu sangue, independentemente da insulina, que é exatamente o que pessoas com diabetes precisam. Os benefícios psicológicos de uma caminhada noturna são absolutamente massivos e frequentemente negligenciados nas discussões sobre controle glicêmico. Caminhar ao ar livre reduz os níveis de cortisol em até 40%, segundo pesquisas em Psychoneuroendocrinology. E cortisol mais baixo significa glicemia mais baixa, porque esse hormônio do estresse desencadeia diretamente a liberação de glicose do fígado. Você vai notar sua mente se acalmando e os pensamentos ansiosos sobre complicações da diabetes desaparecendo à medida que move seu corpo ritmicamente. Na minha prática clínica, muitos pacientes relatam que sua caminhada noturna se torna um tempo sagrado para processar emoções e limpar a confusão mental que, de outra forma, os manteria acordados à noite. Sua qualidade de sono melhora drasticamente quando você caminha à noite, porque a atividade física ajuda a regular seu ritmo circadiano e construir pressão de sono. Pesquisas em Sleep Medicine Reviews mostraram que pessoas que caminharam por 20 a 30 minutos à noite adormeceram 55% mais rápido e experimentaram 20% mais sono profundo comparadas às noites sedentárias. O sono profundo é quando seu corpo repara tecidos, consolida memórias e regula hormônios, incluindo aqueles que controlam a glicemia. A fadiga suave da caminhada faz seu corpo ansiar por sono restaurador, em vez de ficar acordado preocupado. O impacto no seu sistema cardiovascular é notável porque as caminhadas noturnas treinam seu coração e vasos sanguíneos quando eles mais precisam. A pressão arterial naturalmente sobe à noite para muitas pessoas e caminhar ajuda a reduzi-la em 8 a 12 pontos sistólicos, criando um perfil de pressão arterial noturna mais saudável. Seus vasos sanguíneos se tornam mais flexíveis e responsivos porque caminhar estimula a produção de óxido nítrico, que dilata as artérias e melhora a circulação. Essa circulação melhorada significa melhor entrega de oxigênio e nutrientes para cada órgão, incluindo seu pâncreas, que precisa de fluxo sanguíneo ideal para produzir insulina eficientemente. A caminhada noturna também serve como um poderoso regulador de apetite, prevenindo lanches noturnos que destroem o controle glicêmico. Quando você caminha após o jantar, você é muito menos propenso a comer sem pensar enquanto assiste TV, porque seu cérebro associa a caminhada com fechar a cozinha para a noite. Estudos descobriram que pessoas que caminharam após o jantar consumiram 250 calorias a menos de lanches noturnos, comparadas àquelas que permaneceram sedentárias. Sua digestão melhora substancialmente porque o movimento estimula a motilidade intestinal, ajudando a comida a se mover através do seu sistema mais eficientemente. O timing ideal para sua caminhada noturna é 30 a 45 minutos após terminar o jantar, quando a glicemia pós-refeição atinge seu pico. É quando sua intervenção tem impacto máximo em amenizar aquele pico de glicose. A duração ideal é 20 a 30 minutos em um ritmo moderado, onde você ainda consegue manter uma conversa, mas está respirando um pouco mais forte do que o normal. Você não precisa caminhar rápido ou correr. Apenas mantenha um ritmo constante e confortável que eleve sua frequência cardíaca. Consistência importa muito mais do que intensidade. Então, caminhar por 20 minutos todas as noites vence caminhar por 1 hora 2 vezes por semana. Hábito 3. O desligamento da luz azul. Aqui está algo que vai fazer você querer jogar seu celular longe esta noite. A luz azul, disparando das suas telas nas horas antes de dormir, está literalmente piorando sua diabetes ao interromper hormônios que controlam a glicemia. Pesquisas publicadas na PLOS ONE descobriram que pessoas expostas à luz azul por apenas 2 horas antes de dormir experimentaram glicose de jejum, que era 18 pontos mais alta na manhã seguinte comparadas às noites sem exposição a telas. Seu corpo tem um relógio interno chamado ritmo circadiano que controla a sensibilidade à insulina.
E a luz azul diz ao seu cérebro que ainda é dia, o que mantém a sensibilidade à insulina suprimida quando deveria estar aumentando para o reparo noturno. O mecanismo é absolutamente fascinante e explica por que o tempo de tela antes de dormir é tão devastador para pessoas com diabetes. A luz azul suprime a produção de melatonina em até 85%, segundo estudos da Harvard Medical School. E a melatonina não é apenas um hormônio do sono. Receptores de melatonina existem nas suas células beta-pancreáticas. E quando os níveis de melatonina estão adequados, sua secreção de insulina se torna mais eficiente e suas células respondem melhor aos sinais de insulina. Quando a luz azul bloqueia a produção de melatonina, você perde essa regulação glicêmica noturna crítica. A interrupção do sono causada pela luz azul cria um ciclo vicioso que piora a resistência à insulina noite após noite até sua diabetes sair do controle. Estudos acompanhando qualidade de sono e glicemia descobriram que pessoas tendo sono inadequado ou de má qualidade devido à exposição a telas tinham sensibilidade à insulina 32% pior comparadas àquelas dormindo em completa escuridão sem exposição prévia à luz azul. Seu corpo precisa de 7 a 9 horas de sono de qualidade para regular adequadamente os hormônios que controlam apetite e glicemia, incluindo leptina, grelina e cortisol. A luz azul rouba esse sono restaurador, deixando você exausto e resistente à insulina. As horas noturnas são quando seu corpo deveria estar naturalmente produzindo o hormônio do crescimento, que ajuda a reparar tecidos e manter massa muscular, que é crucial para a eliminação de glicose. A exposição à luz azul suprime a liberação do hormônio do crescimento ao interromper os estágios de sono profundo quando esse hormônio atinge seu pico. Sem hormônio do crescimento adequado, seu corpo luta para manter massa muscular e sua taxa metabólica desacelera, tornando o controle da diabetes cada vez mais difícil. O efeito cumulativo ao longo de semanas e meses é que sua hemoglobina glicada lentamente sobe, mesmo quando você pensa que está fazendo tudo certo com dieta e exercícios. Sua regulação de apetite fica completamente desregulada quando a luz azul interrompe seu sono e ritmo circadiano. Pesquisas no American Journal of Clinical Nutrition mostraram que pessoas expostas a telas antes de dormir consumiram 385 calorias a mais no dia seguinte, especialmente de alimentos açucarados e amiláceos, porque seus hormônios da fome enlouqueceram. Você acorda desejando carboidratos porque seu corpo está desesperadamente tentando obter energia que o sono ruim roubou de você. Isso cria a tempestade perfeita, onde a luz azul causa sono ruim, que gera desejos por carboidratos, que disparam a glicemia, que piora a qualidade do sono em um ciclo destrutivo infinito. A solução é notavelmente simples, mas requer disciplina que a maioria das pessoas luta em nosso mundo, viciado em dispositivos. Você precisa implementar um pôr-do-sol digital completo, onde todas as telas se desligam pelo menos 90 minutos antes do seu horário pretendido de dormir. Isso dá ao seu cérebro tempo para começar a produzir melatonina naturalmente e iniciar o processo de desaceleração em direção ao sono. Estudos descobriram que pessoas que pararam o uso de telas 90 minutos antes de dormir adormeceram 43% mais rápido e experimentaram sono profundo mais restaurador. Se você absolutamente precisa usar dispositivos à noite, óculos bloqueadores de luz azul que filtram os comprimentos de onda problemáticos podem reduzir o impacto em 67%, embora a evitação completa seja ideal. As atividades de substituição que você escolhe durante suas horas noturnas livres de telas fazem uma diferença enorme. Ler um livro físico sob iluminação âmbar quente ajuda seu cérebro a fazer a transição para o sono enquanto mantém você mentalmente engajado. Alongamentos suaves ou poses de yoga restaurativa sinalizam ao seu sistema nervoso que é hora de mudar do modo ativo para o modo de descanso.
Escrever em um diário sobre seu dia ou praticar exercícios de gratidão reduz o cortisol e diminui a ansiedade que mantém muitas pessoas com diabetes acordadas à noite preocupadas com complicações. Até mesmo apenas conversar com familiares ou animais de estimação cria conexão e calma que te prepara para um sono de qualidade. Hábito. 4. A otimização da temperatura do quarto. Este hábito parece simples demais para importar, mas a temperatura do seu quarto tem um impacto massivo no controle glicêmico que a maioria das pessoas com diabetes nunca sequer considera. Seu corpo precisa reduzir sua temperatura central em cerca de 2 a 3 graus Celsius para adormecer e permanecer dormindo. E esse processo de regulação de temperatura está intimamente conectado à sensibilidade à insulina e ao metabolismo da glicose. Pesquisas publicadas no periódico Diabetes descobriram que dormir em um quarto resfriado a 19 a 20 graus Celsius melhorou a sensibilidade à insulina em 31% comparado a dormir em ambientes mais quentes. O mecanismo envolve o tecido adiposo marrom, que é um tipo especial de gordura que queima glicose e gordura regular para gerar calor. Quando você dorme em um ambiente fresco, seu corpo ativa a gordura marrom para mantê-lo aquecido, e esse processo puxa a glicose da sua corrente sanguínea continuamente durante a noite. Estudos usando tomografias PET mostraram que pessoas dormindo em quartos a 19 graus tinham 42% mais gordura marrom ativa comparadas àquelas em quartos a 24 graus. Essa ativação de gordura marrom pode queimar de 100 a 150 calorias extras durante a noite, enquanto simultaneamente melhora sua eliminação de glicose. A melhora na qualidade do sono pela temperatura ideal do quarto é absolutamente dramática e impacta diretamente seu controle da diabetes. Quando seu quarto está muito quente, você experimenta despertares noturnos mais frequentes, enquanto seu corpo luta para manter a temperatura central fria necessária para o sono profundo. Pesquisas no Sleep Journal descobriram que pessoas dormindo em quartos acima de 21 graus acordaram uma média de 4,7 vezes por noite, comparadas a apenas 1,2 vezes para aquelas em quartos de 19 a 20 graus. Cada despertar interrompe seus ciclos de sono e desencadeia a liberação de hormônios do estresse que disparam a glicemia. Sua produção de hormônio do crescimento atinge seu pico durante os estágios de sono profundo, que só ocorrem quando sua temperatura corporal cai adequadamente. Ambientes de sono frescos promovem mais tempo gasto em sono profundo, o que significa mais liberação de hormônio do crescimento e melhor reparo tecidual durante a noite. Esse hormônio do crescimento ajuda a preservar massa muscular que é essencial para a eliminação de glicose e saúde metabólica. Estudos descobriram que pessoas dormindo em condições de temperatura ideal tinham níveis de hormônio do crescimento noturno 23% mais altos, comparadas àquelas em quartos mais quentes. O impacto nas leituras de glicemia matinal é notável e acontece mais rápido do que você esperaria. Pesquisas acompanhando pessoas com diabetes que otimizaram a temperatura do quarto descobriram que a glicose de jejum caiu de 15 a 22 pontos em média dentro de apenas uma semana de implementar esse hábito. O efeito cumulativo ao longo de meses leva a reduções significativas de hemoglobina glicada de 0,4 a 0,6%, simplesmente por dormir em um ambiente adequadamente resfriado. Seu pâncreas funciona mais eficientemente durante a noite quando seu corpo não está estressado por calor excessivo. O aumento da taxa metabólica por dormir em ambiente fresco se estende além das horas noturnas. Estudos descobriram que pessoas que consistentemente dormiram em ambientes frescos mantiveram taxas metabólicas 8% mais altas ao longo do dia seguinte, porque seus corpos se adaptaram, tornando-se metabolicamente mais ativos. Isso significa que você queima mais calorias e glicose, mesmo enquanto está sentado na sua mesa ou fazendo atividades leves.
Seu corpo se torna uma máquina mais eficiente de queima de gordura e processamento de glicose quando é treinado através de condições de sono frescas consistentes. Seu sistema cardiovascular se beneficia enormemente de temperaturas de sono frescas porque seu coração não precisa trabalhar tão duro para dissipar calor durante a noite. A pressão arterial naturalmente cai durante o sono, o que é saudável e protetor. Mas essa queda é 17% mais profunda em ambientes de sono frescos, segundo pesquisas no Hypertension Journal. Melhor controle de pressão arterial durante a noite reduz seu risco de doença cardíaca e derrame, que são preocupações importantes para pessoas com diabetes. A implementação prática requer alguma experimentação porque o conforto individual varia, mas a ciência nos dá diretrizes claras. Ajuste seu termostato para 19 a 20 graus Celsius antes de dormir, ou use ventiladores e abra janelas se você não tem ar-condicionado. Use lençóis de algodão respirável em vez de materiais sintéticos que prendem calor contra seu corpo. Considere um colchão ou travesseiro com resfriamento que ativamente dissipa o calor do seu núcleo. Mantenha suas mãos e pés levemente frescos enquanto seu núcleo permanece aquecido, porque esse gradiente de temperatura promove o início mais rápido do sono. Algumas pessoas se beneficiam de tomar um banho quente 60 a 90 minutos antes de dormir, porque o resfriamento subsequente enquanto você se seca sinaliza ao seu corpo que a hora de dormir está se aproximando. Conclusão: transforme suas noites, transforme sua diabetes. Então, aqui está. Os 4 hábitos noturnos que podem transformar seu controle da diabetes a partir desta noite, sem medicação ou protocolos complicados. O lanche proteico das 22 horas previne aquele devastador pico de glicemia matinal, mantendo seu fígado calmo durante a noite. O ritual da caminhada noturna queima a glicose do jantar e prepara seu corpo para um sono restaurador. O desligamento da luz azul permite a produção natural de melatonina e regulação adequada da insulina. A temperatura fresca do quarto ativa a gordura marrom e aprofunda a qualidade do sono para melhor metabolismo da glicose. Aqui está o que torna esses hábitos tão poderosos quando combinados juntos. Eles funcionam sinergicamente, onde cada hábito amplifica os efeitos dos outros, criando resultados que são maiores do que a soma de suas partes. As pessoas com diabetes que implementam todos os 4 hábitos consistentemente veem reduções de hemoglobina glicada com média de 1,2% dentro de 3 meses, o que é absolutamente notável para mudanças de estilo de vida apenas. Sua dica bônus, que multiplica tudo, é manter exatamente o mesmo horário de sono 7 dias por semana, incluindo fins de semana, porque seu ritmo circadiano prospera na consistência e pune a irregularidade. Ir para a cama e acordar no mesmo horário diariamente melhora a sensibilidade à insulina em 18% adicionais, segundo pesquisas no Diabetes Care. Outro bônus é acompanhar sua glicose de jejum matinal e observar os números caírem semana após semana à medida que esses hábitos se tornam automáticos e seu corpo se adapta. Se este vídeo te deu esperança de que sua diabetes pode melhorar através de mudanças simples antes de dormir, aperte o botão de inscrever e ative as notificações, porque estou revelando mais protocolos para diabetes baseados em pesquisa que realmente funcionam. Deixe um comentário abaixo, me contando qual hábito você vai começar esta noite ou compartilhe sua própria rotina noturna que tem ajudado sua glicemia. Seu controle glicêmico não requer medicamentos caros ou restrições dietéticas impossíveis. Às vezes, as mudanças mais poderosas acontecem enquanto você dorme, quando você dá ao seu corpo as condições que ele precisa para se curar e se regular naturalmente. Comece esta noite com apenas um hábito e adicione outro a cada semana, até que todos os 4 se tornem automáticos. Suas leituras de glicemia matinal e seu próximo exame de hemoglobina glicada vão te agradecer.